eu quero que você preste atenção, como você sempre presta atenção, mas hoje preste muito mais atenção, que essa palavra vai te ajudar bastante. Eu quero que você vá abrindo a sua Bíblia Sagrada agora, por favor, em Josué, no capítulo 6, vamos abrindo? Josué, capítulo 6, a partir do versículo 1, eu vou usar com vocês hoje a tradução Revista e Atualizada. Ela não tem diferença das demais traduções, só que essa aqui foi a que eu escolhi para pregar, porque fala uma linguagem que você vai entender melhor. Aqui a ARA, Revista Atualizada. Posso começar então, pessoal? Diz assim o versículo 1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Primeira observação que eu já faço sobre esse versículo: o inimigo percebe que Deus está com a gente. E quando o inimigo percebe que Deus está com alguém, ele começa a se cerrar, ele fica com medo, ele se fecha. Como assim se fecha? Ele fica com medo. A conversa que estava rolando no meio de Jericó, que Jericó era o próximo inimigo que o povo de Israel enfrentaria rumo a Canaã. Então o povo de Israel estava indo para Canaã, e o povo de Israel estava vindo tendo vitórias e mais vitórias. E o que o pessoal estava falando dentro de Jericó está em Josué 2, no versículo 9, que diz, né? Josué 2,9: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, né? E que todos os moradores dessa terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, e que saís do Egito, e também o que fizestes aos dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Isso que é muito legal eu falar para você também, para você entender isso aqui e interpretar. Não tinha como naquela época um povo de praticamente 3 milhões de pessoas sair do meio do Egito, pessoal. Não tinha como sair. O Egito era a maior potência bélica de exército na época. Mas o povo de Israel saiu ou não saiu? Tá. Depois eles passaram pelo Mar Vermelho. Tem como abrir e fechar o Mar Vermelho, pessoal? Não, mas abriu, irmão. Então eu quero mostrar para você que quando Deus está com uma pessoa, começam a ter marcas sobrenaturais na vida da pessoa. Coisas que jamais poderiam acontecer, começam a acontecer. E fale em voz alta comigo: o inimigo percebe. O inimigo ele consegue perceber que Deus está com você por esses traços, por essas marcas que vão ficando sobrenaturais na nossa jornada. Então, como o pastor Michael comentou, o inimigo começou a perceber, e lá dentro de Jericó era só isso que falava. O papo lá dentro de Jericó era esse: olha, eles saíram do Egito, eles passaram o Mar Vermelho, eles venceram os deuses, os reis dos amorreus, e agora chegaram até aqui. Então o inimigo muito grande, porque Jericó não era pequeno não, Jericó era grande. O inimigo muito grande, ele estava com medo ou ele estava cheio de convicção e de coragem para enfrentar? Como é que eles estavam? Claro, porque o inimigo respeita quando você está com Deus. Voltando para Juízes capítulo 6, toda vez que Deus ele vai dar vitória para mim ou para você, ele sempre vai liberar isso aqui, ó, e você tem que ficar muito atento, porque no versículo 2 de Josué 6 diz assim: então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Diga amém. Toda vez que você vai entrar numa batalha, aguarde até Deus falar isso aqui com você, que Ele está contigo e te deu vitória. Não vai me entrar em nenhuma batalha sem esse respaldo, sem Deus falar contigo, sem essa comunhão. E pode até, quem sabe, você que está me assistindo e você que está aqui na igreja, pode até, quem sabe, acontecer com você, de você começar a se acostumar com vitória, porque concorda com o pastor Michael, que quando você começa a ter muitas vitórias seguidas uma atrás da outra, daqui a pouco você começa a perder esse senso de consultar Deus. Se você já teve outras vitórias, você logo pensa: essa eu também vou vencer. E aí você para com essa comunhão de consultar o Criador. Então quando Deus vai te dar uma vitória, Ele fala contigo antes o que vai acontecer. Então Deus chegou para o Josué e disse: olha, te entreguei Jericó na tua mão. Só que toda vez que Deus vai dar vitória para qualquer um de nós, você tem que ficar ligado nos limites. Você tem que ficar ligado, porque Deus, quando Ele faz coisas boas para a gente, Ele sempre estabelece um limitezinho. Quem já leu Gênesis capítulo 1, 1 e o 2? Quem já leu Gênesis 1 e 2? Já leu? Você viu que tudo que Deus criou era bom, e Deus viu que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Era bom ou não era?
E no capítulo 2, o que Deus colocou? A árvore da ciência do bem e do mal. E falou assim, ó, não comam disso aqui. Toda vez que Deus, ele começa a dar vitórias e começa a fazer coisas boas na nossa vida, ele sempre estabelece alguns limites. E aí você vai me dizer, pastor, por que Deus gosta de fazer isso? Estabelecer alguns limites. Você sabe por quê? Para dar um choquezinho em você, se você ainda obedece ele. Ele gosta de fazer isso para mostrar para mim e para você que ainda você é obediente. Você está vencendo, mas você está respeitando. Fala essa palavrinha comigo, obedecendo e respeitando. Falei besteira, fala assim, vencendo e respeitando. Mais uma vez. Isso. Então você vai vencendo, mas ele vai te dizendo o que você tem que fazer. Por exemplo, aqui nesse caso ele disse o seguinte, ó, eu dei Jericó na mão de vocês, mas no caso agora de Jericó, o que vocês têm que fazer? Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando uma vez, e assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro, pode ser de vaca não, nem de boi, adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que tocando longamente, não pode ser curto, tocando longamente a trombeta de chifres de carneiro, não pode ser de vaca nem de boi, ouvindo o sonido dela, todo o povo gritará com um grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá cada qual em frente de si. Você já conhece a história de Jericó ou não conhece? Quem já conhece? Tá. Mas vamos dizer que você não conhecesse. E vamos dizer que você estivesse lá junto com esse povo naquela época. Pode ser? Não parece ridículo isso aqui? Não tem cabimento. Mas por que Deus fala isso aqui com a gente? Para você não contestar. Ele tem o jeito dele, ele tem a maneira dele, e ainda que você ache ridículo, idiota, parece que não tem cabimento. Desde quando o muro vai cair por grito? Desde quando uma muralha vai cair porque você caminha ao redor dela? Só que Deus está estabelecendo os limites dele. Ele faz do jeito que ele quer, como ele quer. E ele quer saber se você está obediente. É chifre de carneiro ou de vaca? Quantos sacerdotes tem que ter? 5 ou 7? 7. Quantas vozes tem que rodear no primeiro dia? 1. No segundo dia? 1, até o 6º. E no 7º dia, quantas voltas tem que fazer? 7 no último dia. E tem que ser do jeito dele. Não pode tocar a trombeta curto. Tem que tocar a trombeta longo. Só que nós, quando a gente não quer mais vencer, a gente começa a dizer assim, mas por que tem que fazer isso? Por que tem que fazer isso? Por que isso? Por que aquilo? Pronto, acabaram as tuas vitórias. Você não tem que saber por quê. Se ele está mandando, eu tenho que obedecer. É o limite dele. Aí depois disso aqui que eles tinham que fazer, tem uma coisa mais bacana ainda. Vai para o versículo agora 17. Além da trombeta, das voltas e tal, aquele negócio, ele diz assim no 17. Porém, depois que a cidade cair, presta atenção, hein? Isso aqui é sério. Porém, a cidade será anátema, amaldiçoada, condenada. E tudo quanto nela houver, somente viverá Raabe, a prostituta, e todos que estiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Tal somente guardai-vos das coisas condenadas, para que quando vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e os confundais. Vamos lá. Então depois que eles fizessem todas essas voltas, tocasse a trombeta, gritasse, além disso tudo, quando a muralha caísse, eles não podiam pegar nada. Só podiam tirar o ouro, a prata, o bronze e o ferro, que era para a casa de Deus que eles iam construir depois. A única coisa de valor que eles podiam pegar era o ouro, prata e tal, para fazer a casa de Deus. Então isso aqui é o limite. Por que tem que ser desse jeito? Porque ele estabeleceu e tem que ser assim. Pronto, o povo obedeceu. Quando você obedece, escuta o pastor Michael, mais uma vitória vai acontecer com você. Mais uma vitória.
Assim como saíram do Egito, que não tinha como sair, saíram. Assim como abriu o Mar Vermelho, não podia abrir, abriu. Agora, como essa muralha enorme, como ela não pode cair naturalmente, ela vai cair. Está aqui no versículo 20, ó. E gritou, pois, o povo e os sacerdotes tocaram as trombetas, tendo ouvido o povo o sonido das trombetas e tal, levantaram um grande grito, e as muralhas ruíram. As muralhas ruíram, mas elas ruíram porque você foi forte, você empurrou o muro, você usou um guindaste com uma bola de ferro, você usou dinamite? Não tem dinamite. Não tem dinamite, não tem bola de ferro, não tem nada. Você vê que os muros caíram por obediência, sem contestação. Não contesto, obedeço. E o melhor período da tua vida é esse, quando você baixa a cabeça, obedece a Bíblia e não fica perguntando por quê. Melhor período. Aí a Bíblia diz que as mulheres caíram. E aí no versículo 27, a Bíblia fala assim, ó, olha só. E assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Aleluia. Assim tem que ser a vida de qualquer crente. A vida de qualquer crente tem que ser desse jeito. Vitória, 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 vitória. O inimigo com medo, com medo, com medo, respeitando, 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 respeitando você. E a tua fama indo longe. Todo mundo sabendo das coisas que Deus está fazendo. Tá, é a nossa vida. Só que a gente faz sempre a coisa correta? A gente sempre obedece os limites? Não. A gente vai lá e toma da árvore da ciência do bem e do mal. A gente vai lá e olha o que diz o capítulo 7, versículo 1, ó. Prevaricaram os filhos de Israel com as coisas anátemas, condenadas. Acã, filho de Carmi e tal, tomou as coisas condenadas, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Viu só? Isso aqui é o nosso retrato. A gente está muito bem, obedecendo a Deus, tendo vitória, o inimigo com medo da gente, que nem Jericó estava com medo. Então o inimigo respeitando a gente, até que, pimba, está lá a gente. Faz uma coisa que não podia fazer. E o pior de tudo, prevaricamos. Você sabe o que é prevaricar? É fazer uma coisa consciente sabendo que está errado. Prevaricar é o seguinte, ó, você só pode passar até aqui. Entendeu? Entendi. Então, você entendeu? Entendi. Aí você passa e alguém pergunta, fulano, você não sabia que não podia passar? Sabia, mas o que você fez? Fiz, mesmo sabendo que está errado. Isso é prevaricar. O Acã tinha total convicção e ele certeza. Fala comigo, pecado consciente. Pronto, isso é prevaricar, pecado consciente. Aí o tal do Acã vai lá e pá, toma o negócio. A ira de Deus se acende. Só que perguntinha para todo mundo aqui na igreja entender. Perguntinha, vamos lá. Você pegar aqui o fio da meada que eu estou explicando. O Josué sabia disso? Não. O povo de Israel sabia disso? Não. Mas quem sabia que é principal? Deus e o diabo. Tanto Deus quanto o diabo sabiam disso, então era uma coisa que o pastor não sabia, o marido não sabe, a esposa não sabe, o filho não sabe, o professor não sabe, o teu patrão não sabe. Mas o pior de tudo já aconteceu. Deus está bravo contigo porque ele já sabe. O diabo já está bravo com você, está feliz com você porque ele já sabe. Porque as tuas vitórias que passaram, ele não consegue mexer. Mas daquelas que vão vindo daqui para frente, ele vai mexer. O que já te aconteceu de você sair do Egito com mão poderosa, o Mar Vermelho se abrir, Jericó cair, isso não tem mais como mexer. Mas daqui para frente, se isso aqui não for consertado, ele vai mexer na tua vida. O demônio vai mexer. Porque a Bíblia diz que logo quando acabou essa batalha, já teria a próxima. E a próxima cidade, o nome dela é Ai. Ela é pequena, está aqui no versículo 22, ó. Então enviou Josué de Jericó, daquela vitória que eles estavam com os pés em cima das pedras. Onde é que o povo de Israel estava com os pés? Em cima das pedras. A muralha caiu, eles estavam em cima da muralha. Muralha no chão, sobrenatural. Eles estavam com um gostinho de vitória na boca ainda, sabe? Sabe aquele gostinho de venci? Sabe aquele gostinho? Quem já teve esse gostinho maravilhoso na boca? Aquele gostinho de tipo assim, nossa, minha vida está top. E a Bíblia diz assim que Josué enviou de Jericó alguns homens a Ai, e que estavam junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, e falando-lhes disse, subi e espiar a terra. Isso aqui é uma prática da época, que tinha na época uma prática de antes de enfrentar a guerra, eles espiavam. Então eles viam como é que era estrategicamente o local.
o território, quantos inimigos tinham, quantos soldados, que tipo de arma eles usavam, se tinha alguma debilidade e tal, alguma depressão geográfica onde eles podiam ir e tal. Então eles foram espiar a terra. Olha só o relatório deles no versículo 3 dos espias. E voltaram a Josué e disseram: ixi, não suba todo o povo, suba alguns 2, 3 mil homens a ferir Ai. Não te fatigues, ou não se canse ali todo o povo, porque são poucos inimigos. Então, comparando Jericó com Ai, comparando, não tem comparação. Olha, se nós vencemos Jericó, vencemos o Mar Vermelho e vencemos o Egito, a cidade de Ai vai ser com o pé nas... Esse pé na mão, pé nas costas. Bora! O Josué esperou Deus falar: Josué, te entreguei nas mãos a cidade de Ai. Ele espera? Não. Não vai consultar Deus e não vai procurar se tem pecado. Pior besteira que Josué fez. Quando ele escutou o relatório dos espias, ele confiou no homem e disse assim, a Bíblia Sagrada aqui, ó. E assim subiram da lá do povo os 3 mil homens. Atenção! Os quais fugiram de diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles 36. Os outros perseguiram desde até as pedreiras. Pedreiras é Sebarim, tem uma Bíblia que diz Sebarim. Até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu, que se tornou como água. Para lá. Vamos parar tudo aqui. Vou parar, explicar um negócio aqui. Se eu venci uma cidade pequena e perdi para uma cidade grande, batalha pequena eu venço e perco uma batalha grande, o que eu penso? Faltou força, vou me preparar mais. Eu venci uma pequena, faltou força, faltou capacidade. Mas para. E se eu venci uma batalha grande e perdi uma pequena? Tem alguma coisa errada, não está certo. Não está certo, irmão. Como é que eu venço 185 mil soldados com uma oração e Deus manda um anjo e eu venço todos aqueles soldados e depois eu morro com uma doença dos pés, que nem aconteceu com o rei Asa? Como é que o rei Asa, ele venceu uma batalha de 185 mil soldados com um anjo só que ele orou, e depois o cara morre com uma dor no pé? Como é que o povo de Israel vence Jericó e perde para essa cidade? Repito, alguma coisa está muito errada. Como é que eu venço uma muralha e eu morro tropicando numa pedra? Não tem nexo. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 26, versículo 2, exatamente o seguinte: como pássaro no seu vaguear, como pássaro que foge, andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Então tem alguma coisa errada. Você lembra como é que Jericó estava quando o povo de Israel estava chegando perto de Jericó? Eles estavam cheios de coragem ou estavam com medo? Jericó, medo ou coragem? Medo. Como é que estava a cidade de Ai? Com medo ou estavam com coragem e até feriram o povo de Israel? Com coragem. E o que você atribui isso? Quem quer saber o que o pastor Michael atribui? Levanta a mão. Quando o diabo percebe que você está com Deus, ele fica com medo. Quando o diabo percebe que Deus não está mais contigo, ele fica com coragem, ele perde o respeito por você. O demônio, ele perde o respeito por você. Ele não te respeita mais. O demônio, vamos dizer assim, o demônio grande te respeita, porque Deus está contigo. Mas o demônio pequeno, quando Deus não está contigo, ele não te respeita mais. E ele consegue fazer uma folia na sua vida. Ele acaba fazendo uma folia grande na sua vida. Por que ele faz uma folia? Como aconteceu? O povo acabou sendo ferido por pouca coisa. Aí chegou a notícia para o Josué. Josué, o senhor não acredita. O senhor não acredita, a gente perdeu a batalha. Não acredito. Como assim perdeu a batalha? 36 morreram e o resto, todos nós, a gente está tudo lascado, ferido, machucado. Que eles pegaram a gente na pedreira lá embaixo e lascaram o cacete na gente, arrebentaram a gente. Pegaram e se arrebentaram a gente. Mas como? Aí o Josué faz isso aqui no versículo 6. Josué rasgou as vestes, aí se prostrou perante a arca. E olha o que diz o versículo 7 agora, pessoal. Lê comigo 7. E Josué disse:
Ai, Senhor Deus, por que o Senhor fez este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Olha para cá, ele colocou a culpa em quem? Ele coloca a culpa em Deus, mas não consultou Deus. Ele coloca a culpa em Deus, mas não ficou procurando se tinha alguma coisa errada que tinha que consertar. Então nós fizemos isso. As coisas começam a dar errado, fogem do nosso controle, as coisas começam a não funcionar, e está lá a gente culpando Deus, por que não abençoou a gente? Ele tinha que ter dado vitória. Por que a gente não está conseguindo transpor ou ultrapassar, romper uma coisa pequena? Por que emperrou numa coisa pequena? Uma coisa tão besta. Aí Deus falou com Josué no versículo 11, irmãos. No 11, Deus disse assim no 11, ó. Não, no 11 não, 10. Ele diz assim, ó. Então disse o Senhor a Josué: para, Josué. Levanta-te. Por que está prostrado assim no teu rosto? Pode levantar, nada a ver. Esse chorinho teu, se você se prostrar, ficar gritando e me culpando, não é certo. E Deus fala aqui, ó, ele mata a charada no versículo 11. Israel, o que Deus quis dizer? Israel pecou. Não fui eu, foi vocês. Não tem nada a ver. Ô Josué, não tem fundamento eu derrubar uma muralha sobrenaturalmente e fazer vocês perderem uma cidade que não tem cabimento. Não tem, ô Josué, tem nada a ver comigo. O problema não foi o inimigo, foi falta de santidade. Escutou o que o pastor Michael falou agora? O nosso inimigo não determina a nossa vitória, se ele é grande ou pequeno. O que determina a nossa vitória é como a gente está com Deus. Israel pecou, violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram coisas condenadas, furtaram, dissimularam e até debaixo da bagagem o puseram. E agora Deus dá o veredito, escuta: pelo que os filhos de Israel não puderam resistir os seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Aqui está a nossa derrota está nisso aqui, ó. Já não serei mais com vocês. Você viu? Já não serei mais convosco, se não eliminardes do vosso meio as coisas roubadas. Então, se não consertar isso aí, vocês não vencem mais. Pode ser um inimigo pequeno ou pode ser um inimigo, tanto faz. Porque o que vai determinar a minha vitória e a tua vitória é a santidade, irmão. Eu estou falando para o povo de Deus, tá? Esses dias um cara chegou para mim e disse assim, ó: ô pastor Maico, o senhor não pode beber, o senhor não pode isso, não pode aquilo. Eu falei: não posso, querido. Por quê, pastor? Eu faço. É que tu não serve o mesmo Deus e você também não tem as mesmas leis que eu tenho. Eu vivo no reino de Deus, mesmo que seja geograficamente no mesmo lugar que você vive, mas você não vive dentro das leis que eu vivo. Então as tuas leis do mundo, que você não conhece a Bíblia, são diferentes das minhas. Eu tenho um rei que é chamado Jesus, eu tenho que respeitar. Então tu, de repente, quando você tiver um problema e você sair correndo e for lá na igreja, Deus até te atende, mesmo em pecado. Eu não. Eu em pecado eu estou lascado, porque eu já estou vivendo dentro do reino de Deus. Então eu tenho limites. Eu tenho um espírito chamado Espírito Santo. Ele é meu freio moral. Eu não posso entristecer ele. Então tu é diferente. Então você não vive nas leis que eu vivo, você não serve o Deus que eu sirvo, então com você a lei é diferente. Você fuma, bebe, coisa, você pode fazer, eu não posso. Eu estou vivendo em outra lei, não tem como. Aí ele disse: não, mas eu também sou cristão. Aí eu peguei a Bíblia, coloquei no peito dele e disse: me explica o que é cristão. Me explica o que é ser crente. Aí ele: sim, porque eu sei que ele não conhece a Bíblia, né? Aí ele meio que se engasgou. Não, mas Deus me entende. Eu falei: não, esse meu Deus me entende, não funciona. Me explica, eu quero que você me mostre na Bíblia Sagrada. Então, só para você entender, Deus ele não se chateia com quem é do mundo. Deus ele se chateia com quem é filho de Israel. Deus ele se chateia e ele diz: Israel pecou, meu povo pecou, o meu povo que conhece as minhas leis. Então como é que Deus pode cobrar ou quer cobrar de alguém que não conhece as leis dele? Tem como cobrar? Não tem. Ele vai cobrar de quem? Da gente, caramba. É de mim e de você que ele vai cobrar, andar na palavra. E ele disse: ó, se vocês não consertar esse negócio, eu não vou ser mais com vocês, não vou abençoar vocês. Então já era. Ah, mas o Josué, a roupa que ele rasgou ele já costurou.
Já costurou, meu Deus, que besteira que eu estava fazendo. E foi lá e passou um pente fino. Ele começou a passar de tribo por tribo, tenda por tenda, família por família, daqui a pouco pessoa por pessoa. E lá no versículo 28, é isso? No versículo 20 diz assim a Bíblia: e respondeu Acã a Josué: verdadeiramente pequei contra o Senhor, o Deus de Israel, e fiz assim e assim. Então ele acabou confessando o pecado consciente que ele tinha cometido. E no versículo diz assim, ó: e disse Josué: por que você nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou eles. Extinguir o pecado. Pastor, tem que matar quantas pessoas para... Não precisa matar ninguém. Isso aqui é simbólico para nós. Tudo que foi escrito no Antigo Testamento, para nós no Novo Testamento, debaixo da graça, é simbólico. E isso aqui é simbologia do pecado. Quando Deus ele te mostra o que está errado, você tem que queimar, você tem que apedrejar, você tem que extinguir, você tem que exterminar aquilo. Odeio o que Deus odeia, eu amo o que Deus ama. E foi para já. No capítulo 8, no versículo 1, diz assim a Bíblia Sagrada. Olha que forte que diz, ó: e disse o Senhor a Josué. Olha só o que ele falou para Josué: não temas, não te atemorizes, toma contigo agora toda a gente de guerra, e dispõe-te sobe a Ai. Olha só, olha, que entreguei a cidade, entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, o seu povo e a sua cidade e a sua terra. O Josué, antes de ir para a cidade de Ai, ele tinha escutado isso aqui? Não, ele escutou somente os espias. Ele quebrou a cara, se lascou feio. Agora ele escuta a mesma coisa que ele escutou de Jericó. Assim diz o Senhor: assim como eu entreguei Jericó, agora estou entregando Ai. E ele foi. Resultado, olha o que diz o versículo 28. Então Josué pôs fogo na cidade de Ai e a reduziu para sempre sobre um montão, e as ruínas até o dia de hoje. Quer que você dê um glória a Deus bem grande? Ou seja, depois, olha para o pastor aqui todo mundo, ó. Depois que eles restabeleceram a comunhão e a santidade com Deus, teve alguma dificuldade para vencer? Não teve. Povo de Deus, olha aqui, povo de Deus, ó. Povo de Deus tem que restabelecer comunhão com o Criador. Quando eu começo a estreitar minha comunhão, começo a viver em santidade, o inimigo volta a me respeitar. O inimigo volta a ter medo. E eu volto, fala bem alto comigo, ter resultados. Você volta a ter, e não são resultados comuns. São resultados sobrenaturais. São resultados fora do comum. E isso é uma marca de quem está de bem com Deus. Você lembra o que o Senhor Jesus, quando ele chegava, por exemplo, no templo, ou quando Jesus chegou em Gadara, e ele meteu o pé em Gadara, você lembra o que os demônios falavam? Ah, Jesus de Nazaré, vieste nos atormentar? Bem sabemos que tu és o Filho do Deus Altíssimo. Filho do Deus Altíssimo. Um demônio uma vez na sinagoga gritou: ah, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Alguém conhece o Felipe, meu filho aqui? Levanta a mão. Quem já viu o Felipe? É cara de um, focinho do outro. Ou seja, dá para ver na cara. O meu filho, esses dias atrás, eu botei ele num aplicativo que coloca barba. Eu coloquei no Felipe, meu irmão, fica o mini Michael. Pastor, não estou entendendo onde o senhor quer chegar. O diabo só tem medo quando ele vê que você é a cara do seu pai. O dia que o diabo olha e vê que você tem os traços do teu pai, que você é parecido com a Bíblia, que você é parecido com a Escritura Sagrada, que você está vivendo de acordo com aquilo ali, ele começa a ficar com medo. Mas de vez em quando o diabo olha para a gente, e a gente perdeu o rosto do pai. A gente não está mais parecido com o pai, a gente não está mais andando com o pai. A Bíblia diz em Amós capítulo 3, versículo 3: como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então o diabo não tem medo de você, o demônio não tem medo de mim. O diabo tem medo quando eu ando com Deus. O diabo tem medo quando eu estou em santidade, porque santidade é quando eu estou de acordo. Lembra que eu falei agora, Amós 3,3? Como andarão dois juntos se não estiverem
De acordo? Então quando você está de acordo com Deus, você está em santidade, porque Deus é Deus de santidade. Então quando você está de acordo, o que acaba acontecendo? Deus anda contigo e o diabo tem medo. Quando você se afasta, o diabo percebe isso. Quem já viu a história do filho pródigo, levanta a mão. Você já viu a história do filho pródigo? O filho pródigo, quando ele estava junto com o pai, ele tinha algum sofrimento, alguma luta? E quando ele se afasta, e o demônio viu que ele já não estava mais na fazenda, na casa do pai, e não estava debaixo da cobertura, o que o diabo fez com ele? Jogou ele na sujeira, jogou ele lá junto com as bolotas de porco. Quando ele volta a ter tudo de novo. A Bíblia diz em João, no capítulo 8, no versículo 29, eu vou abrir para você agora aqui, João capítulo 8, versículo 29, isso aqui é muito forte. Olha só o que diz a Escritura Sagrada. João capítulo 8, versículo 29. Jesus ele falou assim, ó: aquele que me enviou está comigo, e não me deixou só. Vamos comigo? Porque eu faço sempre o que lhe... Como? Por que o Pai nunca saía de perto de Jesus? Porque eu sempre faço o que lhe agrada. Agora vamos lá. Você lembra qual foi a oração que Jesus fez na cruz? Meu Deus, por quê? Por que o Senhor está me deixando? Quem que Jesus assumiu o lugar de quem lá na cruz? Pecador. Deus se afasta de quem está em pecado. Meu Deus, por que me desamparaste? É esse o segredo. O demônio percebe. Quando você não está com Deus, ele não respeita mais você. Quando você não está com Deus, ele não respeita mais você. Tem um episódio na Bíblia que eu vou finalizar e vou orar por vocês. Mas tem um episódio engraçado da Bíblia. Não chega a ser engraçado, mas no mínimo é um episódio assim, como é que eu vou explicar a você? É um episódio estranho. Lá em Deuteronômio capítulo 23, no versículo 12, a Bíblia Sagrada fala assim desse jeito, quer ver? Põe na linguagem de hoje para eles entenderem melhor o versículo 12. Põe na NTLH. Olha isso. Escuta isso aqui que é engraçado. Arranje um lugar fora do acampamento onde vocês vão poder fazer as suas necessidades. Necessidade fisiológica. Cocô, xixi. Escuta só. Deus está preocupado aqui em saneamento básico. Quem sabe o que é saneamento básico? É não deixar as coisas jogadas para fora, né? Tem que passar nos canos e jogar em outro lugar. Tá. Aí ele fala assim no versículo 13, escuta, junto com as suas armas, leve uma pá. Está na Bíblia, irmão, tô falando que está na Bíblia isso aqui. Pastor, não tem nada a ver com o que o senhor está pregando. Claro que tem a ver, ó. Junto com as suas armas, leve uma pá. Antes de fazer a necessidade, cave um buraco e depois cubram as fezes com a terra. Cobre o cocô com a terra. Aí você, mano, pastor, não tem nada a ver. Tem, versículo 14. O Senhor, nosso Deus, Ele está presente no acampamento com vocês, para protegê-los e para fazer com que vocês derrotem o inimigo. Portanto, conserve um acampamento puro, a fim de que Deus não encontre nenhuma coisa que ofenda, para que Ele não os abandone. O que ofendia a Deus? Cocô a céu aberto. O que é isso? Tá, mas tem uma tradução que fala assim, ó, tapem o que saiu de você. O que é sair de você? O cocô, né? Sei lá. Tapem, eu não gosto disso, eu não quero ver esse negócio. Dá um jeito, conserta, cava, faz um buraco, joga ali dentro que eu não quero saber. Tudo bem, literalmente está falando de saneamento básico. Literalmente Deus está preocupado com o saneamento. Mas não é espiritualmente que Ele está falando. O que Ele está falando para nós debaixo da graça? Cuidado essas coisas fedorentas que você está fazendo. Esse negócio que está dando cheiro e eu estou sentindo. Eu vou embora. Eu vou embora. Você trata de pegar e consertar isso aí. Porque se eu enxergar alguma coisa nojenta em você, um negócio que saiu de você, não estou falando de cocô, tá? Estou falando de cocô, estou falando de coisa espiritual, quem está entendendo? Mas coisa fedida que você faz aí. Mas coisa podre que você faz. Você diz que é crente e tal, mas faz um negócio aí que eu vou te falar, irmão. Isso não é coisa de crente não, irmão. Me diz lá o pregador lá, você não é crente não. Você tem que tapar esse negócio. Porque se ele encontrar esse negócio, ó, ele cai fora. Ele não te protege mais. Não foi isso que ele falou para o Josué? Josué, se vocês não acharem esse negócio, se vocês não acharem aí o anátema, o amaldiçoado, se você não achar, eu não vou ser mais com vocês. Então o segredo é esse, meu irmão.
O que vai determinar minha vitória não é o inimigo, grande ou pequeno, mas é o tamanho da nossa santidade e da nossa comunhão. Olha para cá, para quem é povo de... Não para quem está lá fora. Não, as outras pessoas não tem nada a ver. Ele está falando do povo dele, aquele que conhece a Bíblia, aquele que conhece a palavra. Você sabe que a cobrança de quem não serve a Deus é diferente da cobrança de quem? Então nós que servimos, ele vai tratar a gente diferente. Ele vai exigir mais santidade. Aplauda bem forte ao Senhor. Bem forte ao Senhor. Dá um aleluia aí. Amém? Se coloca de pé. Espero que o diabo sempre fique com medo de você. Espero que Satanás sempre olhe para você e fique com medo de você, porque ele vai olhar e dizer assim: meu Deus, a cara do pai dele. Forte demais. Caramba, a cara do pai dele. Tô lascado. Mas de vez em quando o diabo diz assim: rapaz, você tá a minha cara. Sério? Não, o diabo, ele vai dizer: vou respeitar nunca. Vou respeitar nunca. E qual que é a cara do diabo? Pelo que eu preguei hoje: sujeira, pecado, coisa errada. E qual que é a cara de Deus? Santidade, sanidade, limpeza. Essa é a cara. Lembra o que Jesus falou? O Pai não tem me deixado só, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Ai, pastor, mas de vez em quando, pastor, eu não consigo, eu faço umas coisas erradas. Tapa, leva uma pá junto. Junto com as tuas armas de guerra, leva uma. Nossa, que forte essa revelação. A revelação do cocô. Olha que engraçado. Junto com as armas de guerra, leva uma pá. Então, se você quer ter vitória contra o inimigo, leve uma pá para limpar as cacá que você faz. Senão, não te dou vitória. Então, junto com as armas de guerra. Então, eu quero que você vença. Mas para vencer, tem que limpar. Para vencer. Fala comigo em voz alta. Para vencer, tem que limpar. Ai, pastor, de vez em quando eu faço cada cacaca. Então, vai lá, limpa, irmão. Limpa. Olha a graça de Deus revelada no Antigo Testamento. Você não vai conseguir segurar. Forte isso. Você vai conseguir segurar? Não consegue. Eu nem vou falar. Se eu falar esse negócio agora, vai ficar mais nojenta a pregação ainda. Mas tem vezes que você não consegue segurar. Não consegue. De vez em quando você não consegue. E isso vai ser pro resto da vida. Tem uns até no final da vida, tem uns até fralda, irmão. A pessoa não consegue segurar. Então assim, se você não consegue segurar, e é o que vai acontecer, leva sempre uma pá e vai limpando. E segura a arma na mão, porque Deus vai te dar sempre vitória. Vai limpando, vai limpando. Pastor, que nojento. Não é nojento, é a palavra de Deus, mano. Você vê como Deus é preocupado até com saneamento básico, né? Deus, ele diz pra gente construir como é que é o nome daquele negócio assim, quando tem 2 andares e você tem que colocar uma muretinha assim? É parapeito? Como é que fala? Na soleira da tua casa, assim, no 2º andar, quando você coloca uma sacadinha, como é que é o nome daquilo na frente? É parapeito, né? Deus manda no Antigo Testamento construir parapeito. Deus diz para eles lá no deserto: você não pode comer carne de porco. Deus fala que eles não podiam fazer cocô e deixar o céu aberto. Você vê como Deus cuida da gente nos mínimos? Até coisas humanas ele cuida da gente. Aleluia. Deus quer abençoar a gente. Feche os teus olhos, levante as mãos aos céus. Deus quer dar vitória. Não interessa se é o Egito, não interessa se é o Mar Vermelho, não interessa se é Jericó, não interessa o tamanho do inimigo. O que interessa para o Criador é a nossa sanidade, é a nossa santidade. Ele quer comunhão. Meu irmão, Deus, ele quer comunhão com você. Ele quer que você seja amigo dele. Se você fez qualquer cacaca, limpa esse negócio, tapa esse negócio. É hora de você se limpar agora. Peça perdão para ele. Ele vai perdoar você e vai voltar. A presença de Deus vai voltar. A presença de Deus vai estar sempre com a gente. Ele vai andar conosco, ele vai andar com você, minha irmã. Ele vai andar contigo. O inimigo vai perceber isso, o inimigo vai ficar com medo. Meu irmão, o inimigo vai começar a ficar com medo. O inimigo vai olhar para mim e para você e vai recuar, assim como aconteceu com Jericó. Jericó estava com medo do povo de Israel. Você percebe isso na Bíblia Sagrada. Já você vê que a cidade de Ai, ela tinha perdido o respeito pelo povo de Deus. Ela tinha perdido completamente. Mas você tem que falar para Jesus agora: Jesus, o inimigo ele não vai perder o respeito, porque eu não vou perder o respeito pelo Senhor. Nossa, que forte. Levanta a mão para cá e fala isso comigo. O inimigo
não vai perder o respeito por mim, porque eu não vou perder o respeito pelo Senhor. Oh, glória a Deus! Quando você não perde o respeito pela Bíblia, você pode ter certeza que o inimigo não vai perder o respeito por você. Ele vai continuar olhando para você como uma ameaça. Ele vai continuar gritando que você é filho do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Louvando, levante a sua mão, levante a sua voz e declare: nasci para vencer. Nasci para vencer. Vou acreditar que os sonhos, jamais podem se apagar. Lutar para vencer, pela fé, conquistar. Sou filho de Deus. Eu nasci para vencer. Vamos. Solte a sua voz. Nasci pra vencer. Vou acreditar que os sonhos jamais podem se apagar. Lutar para vencer, pela fé, conquistar. Sou filho de Deus. Eu nasci para vencer. Eu nasci pra vencer. Eu quero continuar com a cara, Jesus. Eu quero continuar parecido com meu Pai. Eu quero continuar sendo a imagem e a semelhança de Deus. Eu vou dominar sobre a face da terra. Eu vou dominar, eu vou controlar a situação. O inimigo vai olhar e não vai conseguir resistir. Aleluia. Deus está aqui nesse lugar e falou contigo hoje. Estamos debaixo da graça. Estamos debaixo da graça. Estamos debaixo da poderosa mão de Deus. Meu Pai, obrigado por essa revelação de hoje. Não importa o tamanho do inimigo, se é Jericó ou se é a cidade Ai, o que importa é se o meu relacionamento de santidade está bem contigo. Eu só tenho que estar de bem contigo. O resto não interessa, porque a vitória é certa. E aplauda bem forte ao Senhor. O mais forte que você pode é Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém.